Você já reparou? Eu tô tomando meu café aqui. Aliás, licença. Bom e sem açúcar. Agora, você já reparou a quantidade de açúcar que você tem consumido? Aí vai um bocadinho no café de manhã, vai um bocadinho no café da tarde. Ah, vamos colocar um pouquinho de açúcar também no suco. Aí, de repente, dá aquela vontade de comer uma fatia de bolo, não fica só nenhuma, vão duas. Mais doce na sobremesa. Aí, se nós fizermos as contas, esse alimento, com certeza, faz parte aí de boa parte das nossas refeições. E qual o risco desse hábito para o corpo? Eu quero começar essa conversa, que é um alerta para você, com o nutricionista Elimar Moura, que está aqui com a gente hoje. Elimar, que prazer te rever. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Agradeço a Deus, né, por abrir essa porta. Opa. E poder ajudar as pessoas, porque é uma fonte de informações, né? Com certeza. E claro que você também participa, tá bom? Vamos começar falando sobre essa mudança de hábito que a gente teve e que há pesquisas que mostram que realmente o consumo de açúcar aumentou, né, Elimar? E são esses pequenos detalhes que podem fazer com que a nossa quantidade ultrapasse o permitido. É justamente o que você falou, né? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E nós fazemos como se fosse uma conta poupança. Quando chega no final de um dia, a pessoa, sem perceber, ela ingeriu uma grande quantidade de açúcar. Fora os alimentos, Mônica, que já existe uma carga muito grande de açúcar. O açúcar, além de trazer esse poder de dulçor, do prazer, ele também é usado como um agente conservante. Então, alguns alimentos, de propósito, já há a presença do açúcar. E mais aquele que a pessoa adiciona. A gente sempre explica que, fisicamente falando, o cérebro ele tem uma preferência pelo açúcar. Os rins também precisam, as hemácias, mas de uma maneira geral, o tecido muscular ele tem que ser treinado para consumir também gordura. Mas uma vez que a pessoa consome açúcar ao longo do dia, existe um hormônio chamado insulina que ele permanece alto por mais tempo. Então isso também impede da pessoa conseguir emagrecer. Tanto é que existe uma confusão, e isso só é possível com avaliação física. A pessoa está com o peso estabilizado, né? Tem 5, 6, 10 anos que o meu peso, por exemplo, é 60 quilos. Só que ele não vai percebendo com o passar dos anos que a massa muscular está sendo degradada e o tecido adiposo está aumentando. Por quê? Porque constantemente tem a presença do açúcar e pouca proteína. Aí, quanto que nós estamos consumindo além da conta? Porque a Organização Mundial da Saúde também determina ali uma quantidade, né? Só para você ter uma noção, no nosso sangue tem em média de 5 gramas de açúcar somente, em todo o sangue. Uma pessoa com 70 quilos, 5 litros de sangue tem em torno de 5 gramas. Essa quantidade chega a 20 vezes mais ao longo de um dia. É porque 5 gramas seria apenas uma colherzinha. Uma colherinha de 5 gramas. Agora imagina a pessoa que, igual você falou, come um bolo, come uma broa, depois come lá e come uma pamonha, apesar de que a pamonha é bom, né? E vai comendo, chega no final de um dia, esse saldo chega a 20 vezes mais. E o que é interessante? O nosso corpo, Mônica, ele tem um trabalho muito eficiente de estoque. Como o açúcar está sobrando, ao contrário do que se pensa, não é só a gordura que faz a pessoa engordar, aumentar o peso, mas o açúcar também. Se nós sairmos desse campo do ser humano e formos para a área pecuária, você observa que as rações também são carregadas de carboidrato para que o animal ganhe peso. Então essa é uma das explicações de porque muita gente reclama. Mas eu não consigo emagrecer. Tá, mas às vezes sem perceber ele come muito açúcar. Muito açúcar, né? E além dessa questão de ajudar, infelizmente, né, não sei nem se esse é o verbo, de fazer com que a gente engorde, quais são os outros riscos do açúcar no nosso corpo? Foi mandado algumas imagens. Vamos ver se o pessoal vai colocar pra gente? Enquanto isso, né? Bom, o maior problema do açúcar é que ele traz para nós um processo que a gente chama de inflamação. Quando nós falamos de inflamação, muitas pessoas pensam numa inflamação onde você sente dor. Uma farpa entrou no dedo, vai doer, vai inflamar. Mas existem algumas inflamações, como está sendo mostrado na imagem, que é uma inflamação de baixa intensidade e constante. E o que isso gera? Gera o que a gente chama de EIGE, que são produtos avançados de glicação. O açúcar em excesso, Mônica, ele tem o papel de se ligar a algumas proteínas, como é o caso da hemoglobina glicada, né? É um exame que sempre nós pedimos, ao invés de ficar só medindo a glicemia, a gente mede também a hemoglobina glicada. Ela mostra o quanto de açúcar está ficando na corrente sanguínea ao longo do dia. E o grande problema é que você não glica só a hemoglobina, você glica outras proteínas, como por exemplo a proteína da visão. Aí surge a explicação do porquê que o diabético geralmente tem tendência a perder a visão.
ele tem dificuldade para cicatrização, principalmente nos pés. E outro problema que muita gente não sabe, muitas pessoas não sabem disso, é que o excesso de açúcar, ele também lesa a parede dos vasos. Então, muitas pessoas que têm entupimentos de vasos, não é só por conta de gordura, e sim por excesso de açúcar. Porque a gente sempre faz essa ligação mais fácil, né? E ali a gente tem uma série de problemas, né, provocados por essa... Do lado direito nós estamos vendo a retinopatia, que eu falei, Exatamente. As doenças cardiovasculares. E uma coisa interessante, Mônica, se você observar na mão dele, essa imagem foi colocada de propósito, ele não está com algo que seja essencialmente doce. Ele está com sanduíche. Mas a maioria dos pães são produzidos com amido. Então, existe uma sigla, que se as pessoas puderem decorar, que são os 3A. Açúcar, álcool e amido. Então, essas 3 siglas, tudo isso aqui, na verdade, interfere nos nossos níveis de açúcar. E é uma das explicações que muita gente engorda. Ele não come algo essencialmente doce, mas algo que tem muito amido. E o amido é quebrado e chega a glicose. Vamos repetir, então, açúcar? Açúcar, amido. E álcool, na sequência. Açúcar, amido e álcool. E o grande problema é que o álcool, por ser líquido, a pessoa, não, mas isso aqui não engorda. Engorda. E vai tem tomando, açúcar, né? Muito, e tem muito açúcar. A neuropatia? Um grande problema é esse, porque nós estamos vendo agora as crianças, inclusive estão voltando para a escola, e o açúcar, Mônica, ele gera na sua mente uma maior tendência a você gostar. Então eu vejo no consultório todo dia, quando eu vou tentar tirar o açúcar de um adulto, é muito mais difícil, porque ao longo da vida ele foi acostumado. Né? A grosso modo, é um pouco pejorativo, mas é um vício. E não larga. Então tem que ser aos poucos. E uma outra coisa interessante que a gente fala, o açúcar em si, ele não é veneno, depende de onde que ele vem. Esse açúcar que nós estamos falando é a sacarose, mas o açúcar das frutas não. Principalmente frutas de baixo índice glicêmico e carga glicêmica. Tanto é que quando você vê uma pessoa obesa, a grande maioria sequer passa perto de uma fruta. Por que eu estou falando isso? Para quebrar esse mito que algumas pessoas propagam aí pelas redes sociais de que fruta é veneno. E não é. Depende da quantidade, o horário e o tipo da fruta. Só para a gente, volta para mim, por favor, a outra imagem, para a gente poder só fechar, para que eu possa convidar uma outra pessoa para conversar conosco, tá? A gente tem comprometimento da cicatrização. Porque o açúcar, ele lesa o que a gente chama de endotélio, que é a parede dos vasos. Tá. Então, a formação de placas de ateroma, elas não estão ligadas somente direto ao colesterol. É um erro. Ficar tentando baixar colesterol apenas. Tem que baixar processo inflamatório. Nefropatia, que é a questão dos rins? Isso, porque os rins eles trabalham na tentativa também de rebaixar esse excesso de açúcar. E uma vez que a pessoa não diminui essa quantidade de açúcar, os rins chegam a um ponto de lesar os néfrons, né? Muita gente não sabe, mas essa quantidade grande, exagerada de açúcar pode levar a um AVC. A um AVC. Tanto é que nós estamos vendo pessoas muito novas apresentando. Exatamente. Mesmo que não seja um AVC que deixe sequelas, mas quando ele passa por um especialista, verifica que ele houve sim, né? Houve aquela pessoa uma lesão por conta de açúcar. E aí a gente se pergunta, com tanta oferta que nós temos, como é que nós podemos organizar para ter menos açúcar? Eu já volto com o Elimar. Elimar, agora eu gostaria que você também acompanhasse comigo, né? Porque eu vou conversar com uma cosmetóloga, porque o excesso de açúcar pode trazer o envelhecimento da pele, né? O Elimar trouxe todas as questões do organismo, agora a pele também reclama. E esse processo também é conhecido como glicação, né? E eu vou falar agora com a Ludmila que é cosmetóloga, Ludmila Bonelli. Ludmila, bom dia, obrigada por participar aqui conosco. O corpo sente e a pele muito mais. A pele sente. Bom dia, Mônica, bom dia para todo mundo e bom dia para o Elimar, adorei tudo que ele falou, porque agora a gente vai chegar com esse açúcar fora, todo o estrago que o Elimar falou, né, Elimar? Agora a gente chega na pele, que é o que eu tenho a experiência aí de muitos anos, né? Eu trabalho com antiglicação da pele há praticamente 30 anos. E nós temos uma estrutura na nossa pele, Mônica, que se chama colágeno. É o colágeno que comanda a nossa pele. É o colágeno que faz a nossa pele ser jovem, firme. E esse colágeno é uma estrutura proteica. E esse açúcar, né, que a gente fala tanto, que o Elimar falou agora, também chega nessa estrutura proteica e destrói. Ele endurece. Então, ele endurece o nosso colágeno na pele do corpo todo. Quanto mais esse açúcar endurece a pele, mas nós vamos ter defeitinhos na pele de envelhecimento, até pelas inflamações mesmo que o açúcar produz, né? Então, quanto mais açúcar,
mais colágeno duro aqui dentro, e aí eu tenho mais rugas, eu tenho mais inflamações como uma acne, eu tenho mais flacidez de pele, envelhecimento de pele. Então, esse processo do açúcar no colágeno, chamado glicação, ele pode produzir várias alterações, disfunções da beleza da nossa pele, até as estrias. Então, a glicação é um veneno, a glicação é um veneno para a pele. E muito pouca gente sabe disso, né? Essa é uma informação, apesar de antiga, né? 1970, que esses testes da glicação no colágeno da pele foram feitos, é muito recente, mas foi em 1970, e muita gente nem sabe desse problema, quando ele chega aí na nossa pele, destrói, atrapalha, interfere em todos os tratamentos que a gente faz na beleza, né? Então, se eu quero fazer um tratamento de uma radiofrequência, um tratamento de ultrassom, um tratamento até da harmonização facial, igual você estava falando aí, que vai ter um curso, né? Isso pode produzir intercorrências, porque a pele fica desidratada. Esse colágeno, ele perde a ação dele de segurar moléculas de água dentro da pele, de deixar a nossa pele hidratada. E aí isso atrapalha e às vezes a gente tem processos inflamatórios ainda maiores por causa da glicação. Você falou de estrias, né? Você falou de rugas. E tem um outro problema também que eu imagino que esse excesso de açúcar, né, que vai no nosso organismo, a celulite também. E aí, tudo isso que vocês estão trazendo para a gente desse excesso, independentemente da idade. Independentemente da idade. A glicação, ela não tem idade. A glicação tem a sua alimentação exagerada com açúcar. Então, eu posso ser glicada com 15 anos, com 20 anos, com 40, com 60. E uma outra coisa que eu não comentei, que a ligação, aí eu trabalho com isso há muitos anos, né? Eu sou especialista em saúde de pele, em funcionalidade de pele, que são as manchas, o melasma. O melasma tem uma ligação muito forte com o excesso de açúcar na pele. E muita gente acha que o melasma é um problema só relacionado ao sol. Na verdade, ele é muito mais relacionado com a estrutura interna da nossa pele. A nossa pele internamente precisa estar funcional, funcionando bem. E dessa maneira a gente precisa tirar o açúcar, porque quanto mais açúcar, mais eu endureço a estrutura que comanda a beleza da minha pele, inclusive a melanina. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa também com a Ludmila e já volto com os dois, falando sobre glicação e falando sobre essa questão do exagero do açúcar. A gente quer saber do Elimar como é que a gente tira na alimentação e a nossa amiga também, a Ludmila, que vai trazer os tratamentos que a gente tem justamente para isso, tá? Muito bem, e agora a gente volta a conversar sobre a questão do açúcar. Nós estamos exagerando, nessa pandemia então o consumo aumentou, os estudos mostram. E eu estou conversando com dois profissionais, o Elimar Moura, que é nutricionista, e a nossa Ludmila Bonelli, cosmetóloga, tá, acho que de São Paulo, conversando conosco. É uma conversa a três, viu, Ludmila? Eu vou trazer aqui, gente, antes da gente trazer as soluções para os nossos amigos, algumas das perguntas, né, que os nossos telespectadores fizeram. Deixa eu trazer primeiro para você, Elimar. Eu tenho uma amiga sobre açúcar, Mônica. Adoçante e sucralose, posso consumir no lugar do açúcar? Olha como é questão, né, que a gente precisa desse doce. Ela pode consumir? Pode sim. A sucralose, dentre essa grande classe de adoçantes, é um dos que é menos maléficos. Mas como assim maléfico? Porque, infelizmente, o adoçante ele também não pode ser usado de forma exagerada. Porque, quer queira, quer não, o dulçor que chega até o seu cérebro também provoca um disparo de insulina. Então, o ideal mesmo, aqueles alimentos que você consegue consumir sem nenhum tipo de adoçante, seja o próprio açúcar ou até um adoçante artificial, o ideal é não consumir. Mas, dentre todos, a sucralose é um dos melhores, vamos falar assim. Agora, o que a gente sempre explica? Tem pessoas que, por ser adoçante, eles pensam que pode exagerar, e não deve. Porque existem alguns adoçantes que são extremamente sintéticos, como é o caso do aspartame e outros mais, que há estudos correlacionando o uso crônico desses adoçantes a algumas patologias graves, como é o caso do próprio câncer. Né? Então, por exemplo, vai tomar um café, vá acostumando, tomar ele sem açúcar. Né? Um suco, por exemplo, um suco de laranja, dependendo do grau ali que a laranja está madura, nem açúcar precisa. E por aí vai. Agora, Ludmila, e aí, como o Elimar está trazendo aqui para a gente essa questão, né, de substituir o açúcar, queria a Ludmila comigo aqui, gente. Eu queria saber o seguinte, a partir do momento que eu faço essa mudança
na minha alimentação, né, Elimar? A pele já responde, Ludmila? Sim. O açúcar, ele tem uma ação tão, vamos dizer, danosa à nossa pele, que só de eu mudar a minha alimentação, eu posso perceber os benefícios na pele. Mas quando fala mudar, é mudar de uma forma mesmo, uma alimentação com índice de açúcar baixo, né? É tirar o máximo que a gente conseguir, logicamente com uma orientação, para a gente poder ver esses benefícios. Só, Mônica, que a gente também tem hoje, né? Tudo vai mudando, né? Eu trabalho com antiglicação na pele há 30 anos, né? E as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, e a gente tem tecnologias hoje de dermocosméticos que conseguem penetrar na pele, é tecnologia muito avançada, para você usar todos os dias e conseguir desfazer a ação do açúcar no colágeno. São tecnologias evoluídas, patenteadas. E temos também antioxidantes, que também são tecnologias evoluídas, que a gente pode tomar via oral. Então, a gente tem ajudas, né? Porque senão todo mundo vai desistir de retirar. Estou vendo aí o pessoal perguntar de bolo, mandioca, falar da pamonha, né? Então, o pessoal vai desistir de cuidar da pele através da retirada do açúcar. Então, nós temos essas tecnologias evoluídas, mas que chegam às nossas mãos, que a gente pode passar ou que a gente também pode tomar. Para a gente poder ter um resultado diferente. E realmente os resultados são muito bons. E é o equilíbrio também, né? Porque... Uma coisa importante a se ressaltar, Mônica, eu até gosto de usar esses exemplos para duas coisas que as pessoas usam e às vezes não tem noção do quão maléfico isso traz para o corpo. Por exemplo, o cigarro. A pessoa pensa que está associado só ao pulmão. A bebida, só o fígado. Então, o excesso de açúcar, a gente tem que pensar outros fatores que ele leva. Um deles, hoje é muito comum você ver a pessoa com sinais de onde entrou uma câmera, para quê? Para tirar a vesícula biliar. Então, parece que virou moda. Muita gente tirar a vesícula. Por quê? Porque o açúcar muda o perfil do colesterol. É uma bioquímica bem complexa, não dá para explicar aqui. Outro grande problema, muitas pessoas têm uma diferença muito grande na composição corporal. Né? Você sabe, quando a gente faz uma avaliação física com equipamentos mais avançados, a pessoa está com um peso X, mas ele tem muita gordura entre as fibras musculares. E isso é um problema também. Então, se você observar, a pessoa tem uma fraqueza constante, porque ele perde muita massa muscular, porque na dieta dele, lembra lá a tabela periódica? Lembro. Inclusive aquilo lá mudou, porque na base dela era carboidrato, mesmo que seja carboidrato complexo. Porque hoje, infelizmente, quando você olha a composição de um prato num restaurante, o que a maioria das pessoas coloca no prato é carboidrato, que no final vira açúcar. Ou seja, deveria mudar essa composição. Um pouco mais de proteína, muito mais fibras, porque a fibra também ajuda na diminuição desse açúcar, e a utilização de gorduras boas. Então, o problema está na quantidade e na constância. Então, esse tipo de pessoa que vai engordando sem perceber, como assim, Elimar, engordando sem perceber? Sim, não pessoas percebe, com 60 quilos, 58, todo santo dia eu vejo isso. Ela tem muita gordura entre as fibras por conta do excesso de açúcar. E aí, esse excesso de açúcar, as nossas amigas aqui perguntando, olha, eu tenho uma amiga que está com melasma, assim, atacadíssima. Ela falou, Mônica, eu não sei mais o que faço. E aí, são duas perguntas. Primeiro, para você, Ludmila, essa questão do melasma, né? Como que vê se realmente tem a ver com o açúcar, essa amiga quer saber, e se o açúcar mascavo também é uma boa substituição. Começo com você, Ludmila. Olha, o açúcar, pelo fato dele endurecer, esse açúcar que chega no colágeno, envelhece, muda a sua estrutura, desidrata a pele, tanto faz ser o açúcar mascavo, quanto o açúcar mesmo normal que as pessoas usam, né? É açúcar destruindo a pele. Então, é difícil falar aqui agora como avaliar, mas com muita certeza, só um pouquinho que essa pessoa te manda esse resultado, né? Essa fala, né? Como eu tenho muitos anos de experiência, tenho meus laboratórios de pesquisa, mas em Belo Horizonte, tá, Mônica? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, que delícia! Viu? Nossa amiga mineira! Eu não sou de São Paulo, não, sou mineirinha, sou de Belo Horizonte. Então, eu tenho meus laboratórios aqui em Belo Horizonte, a minha clínica aqui, e um pouquinho que ela fala com muita certeza, essa pessoa consome também muito açúcar. Eu tenho certeza que quanto mais a nossa pele fica endurecida, mais a melanina tenta proteger a própria pele
porque ela perde toda a estrutura. Então, a melanina não é liberada só por causa do sol, ela é liberada pela própria agressão inflamatória do açúcar. Então, retirar o açúcar, fazer tratamentos antiglicantes, né? Com o que eu comentei também, né? A alimentação, os cosméticos avançados, o próprio nutricosmético que a gente pode orientar, isso faz uma diferença muito grande, mas muito grande. Pode ser um caminho muito bacana para recuperar uma pele com melasma, isso com certeza. E aí vem a questão do açúcar mascavo, que a nossa amiga também que fez a pergunta para a Ludmila quer saber, Elimar. O açúcar mascavo, como nós sabemos, né, nada mais é do que a rapadura, e era o açúcar que usava-se antigamente. Ele tem alguns benefícios se comparado com o açúcar cristal. O açúcar cristal passa por um processo de clareamento, então nesse processo perde-se boa parte dos minerais. Por isso que ele tem aquela cor bonita, mas ele já não tem mais, principalmente algumas vitaminas do complexo B, e a velocidade na qual esse açúcar aumenta na corrente sanguínea é muito grande. Então, se a pessoa opta por usar o açúcar, que ele use o açúcar mascavo, que é muito melhor do que o açúcar cristal. E aí vem uma outra pergunta aqui em relação ao xilitol. Xilitol. A Alessandra que pergunta. Também é uma opção muito boa em termos de adoçante, até porque ele não tem sabor residual. Alguns adoçantes, quando você adiciona um suco, um café, muda-se o sabor. Já o xilitol não, mas entra naquela mesma situação. O maior problema de qualquer adoçante, o próprio açúcar, é o disparo que ele entra no seu cérebro. Ele mostra para o seu cérebro que está entrando algo doce e automaticamente você já libera a insulina. Insulina não é um hormônio do mal, ele é do bem. Só que o grande problema hoje é que nós estamos vivendo uma coisa chamada resistência insulínica. Eu não sei se daria para a gente mostrar aquela imagenzinha. Dá para colocar aí, Renata, a imagem da... Tá, ela vai colocar. Porque o grande problema é que muitas vezes a pessoa não tem noção de que a glicemia, glice vem de glicose, mia, sangue, ela é medida geralmente só na parte da manhã. Dorme-se, você vai no laboratório ou vai na sua residência e mede. Tá tudo bem. Mas aquela ali não reflete a constância das vezes que você está ingerindo açúcar ao longo do dia. E o grande problema é que se vai levando ao longo dos anos. Existem pacientes que chegam lá no consultório, Mônica, vamos supor, vamos pegar um follow-up de 15 anos. 15 anos ele mediu só glicose, mas nunca mediram a insulina, nunca mediram a hemoglobina glicada, nunca mediram um peptídeo C, nunca mediram o ROM-R, Roma-beta, que mede o quanto essa pessoa está exigindo do pâncreas. Então, um grande problema de quem come muito açúcar, muito amido, é que ele põe esse pâncreas para trabalhar de forma demasiada. Como nós sabemos, nós somos igual um carro. Né? Eu, por exemplo, eu sou um carro de 43 anos de uso. Então, as minhas células já não estão novas mais. E conforme o jeito que eu exijo delas, eu posso ter mais ou menos lesões. A grosso modo, o que eu quero dizer? Quanto mais açúcar você consome, mais você exige do seu pâncreas. Vai chegar um momento que esse pâncreas vai falar, ó, chega, não dou conta. Aí ele para de produzir insulina. E aí vem as complicações, vem a diabetes. Né? Deixa eu voltar com a Ludmila. Ludmila, e aí diante disso tudo aqui, né, dessa avalanche que a turma já está prestando atenção, ainda junta-se o estresse. E aí a pele também, né? Por exemplo, a gente pode ter lesões, você falou do melasma, estria, celulite, ruga, mas a gente pode ter outros problemas relacionados, Ludmila? Sim, nós temos um hormônio que é liberado pelo estresse, que ele é extremamente agressivo à nossa pele, que é o cortisol. Né? O colágeno, a estrutura que eu falei na pele mais importante, ela é extremamente sensível ao cortisol, que é um hormônio liberado pelo nosso estresse, é um hormônio inflamatório. Então, quanto mais estresse, mais eu inflamo a minha pele. Então, mais eu posso aumentar o meu melasma, como a gente estava falando, que o melasma é a melanina tentando proteger a pele também das inflamações endógenas, não só do sol, né? Essa inflamação que vem de dentro, essa inflamação liberada pelo estresse. Então, esse estresse pode ser muito danoso. E se eu tenho ainda estresse, que é cortisol, né? Que é o hormônio liberado, inflamando a pele junto com açúcar, com certeza a pele vai responder sempre com processos inflamatórios, como dermatites, acne, rosácea, melasma, pele muito oleosa, a própria psoríase vai piorar. Então, a ligação do açúcar com a pele, além de ser muito abrangente, não é só a pele do rosto, é a pele do corpo todo. Se ela for associada ao cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente tem duas inflamações. E aí a gente tem que se cuidar mesmo.
E é com esse recado da Ludmila, né, e com tudo que também o nosso amigo Elimar Moura disse aqui pra gente, que nós queremos fazer esse alerta para que você possa ir no seu café, no seu almoço, prestar atenção, né, procurar esses tratamentos que a gente tem. Eu preciso muito agradecer a você, Ludmila Bonelli, cosmetóloga, com a gente aqui no Manhã Total pela primeira vez. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, uma delícia te ouvir. Eu não tinha ainda te escutado, viu? Porque não pega aqui em Belo Horizonte, né? Ai, pois Parabéns. Eu preciso chegar aí a BH. Eu queria colocar meus pais assistindo, que eles adoram, mas não pega aqui em Belo Horizonte. Não, mas deixa eu te contar um segredinho, minha amiga. Tem o Paranaíba Play, Ludmila. É um aplicativo. Vai aí no seu celular, baixa, depois eles podem assistir a entrevista que a gente fez aqui. Para assistir, eu falei, gente, não pega aqui. Tem o Paranaíba Play, diminuindo a distância. Foi um prazer para mim, viu? Imagina, o prazer foi meu. Um beijo, Elimar, mais uma vez. Beijo. Obrigada, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar de mais coisas depois, né? Você sabe que vocês têm porta aberta aqui, tá bom? Muito obrigado. Elimar Moura, nutricionista, Ludmila Bonelli, cosmetóloga com a gente aqui hoje. Esse papo muito bom que você participou com a gente, né?